tribuno, o senador Esperidião Amin protestou contra os absurdos ocorridos nas sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que recebeu uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno. Esperidião Amin explicou: não querendo aqui estabelecer uma manifestação de desrespeito à justiça, eu assinalo que os agentes, os operadores da justiça cometem erros. Quero salientar 2 aspectos dos múltiplos erros da trajetória que a mais nobre Casa da Justiça brasileira insetou neste processo, que hoje culminou, entre outros, por colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de réu. O senador ironizou a pressa dos ministros, apontando: há muito tempo que não se via um processo ser tocado por uma engrenagem e por um motor tão determinados. Essa determinação, essa pressa em conseguir um resultado, com mudança de regras, com juízes que foram apresentados inicialmente como vítimas do processo em que julgam. Isso tudo nos pede serenidade e confiança na verdadeira justiça, ou seja, na justiça que reflita fatos e não tendências, que reflita o direito e não aquilo que eu acho que tem que acontecer ou aquilo que confirma minha narrativa. O senador afirmou: eu não tenho dúvida de que o tempo é o senhor da razão, como dizia o nosso grande poeta catarinense, e nesse caso, ele deve servir para que as nossas convicções sobre a justiça prevaleçam sobre decisões forçadas. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ocupo a tribuna para, em primeiro lugar, deixar aqui assinalada a minha manifestação, que não é de desrespeito à justiça, mas é de reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo. Hoje eu me dei ao trabalho necessário de reler o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um credo pregado por Cristo, por Jesus Cristo, que é comparável aos textos que resumem princípios de uma religião. E mais do que isso, um texto que resume as cautelas e as regras da humanidade como nós sonhamos, eu também. E não querendo aqui estabelecer uma manifestação de desrespeito à justiça, eu assinalo que os agentes, os operadores da justiça cometem erros. E quero salientar 2 aspectos dos múltiplos erros da trajetória que a mais nobre Casa da Justiça brasileira encetou
neste processo que hoje culminou, entre outros, por colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de réu. Há muito tempo que não se via um processo ser tocado por uma engrenagem e por um motor tão determinados. Essa determinação, esta pressa em conseguir um resultado, com mudança de regras, com juízes que foram apresentados inicialmente como vítimas do processo e no processo em que julgam. Isso tudo nos pede serenidade e confiança na verdadeira justiça, ou seja, na justiça que reflita fatos e não tendências, que reflita o direito e não aquilo que eu acho que tem que acontecer ou aquilo que confirma a minha narrativa. Isso vale para mim também. Mas eu não tenho dúvida de que o tempo é o senhor da razão, como dizia o nosso grande poeta catarinense. E, neste caso, ele deve servir para que as nossas convicções sobre a justiça prevaleçam sobre decisões forçadas. Respeitamos, mas recorremos ao direito, à justiça e ao tempo, que é o senhor da razão. A segunda manifestação que eu quero fazer é a respeito da constituição ontem da Frente Parlamentar de Defesa Cibernética. E fiquei até animado, senador Plínio, porque já ouvi críticas. Realmente foi a criação de uma frente parlamentar de uma maneira extraordinária, com mais de 200 pessoas presentes ontem no auditório Petrônio Portela. Segundo o nosso Ibope, quer dizer, aquele que a gente apura, 300 pessoas, mas mais do que isso, a representatividade das entidades comunitárias, da sociedade brasileira, por exemplo, a Associação Catarinense de Tecnologia, escolas e a assinatura do primeiro convênio entre o meu estado e um estabelecimento de ensino comunitário do sul do estado para formar técnicos em cibersegurança e em defesa cibernética, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, com os alunos já matriculados em currículos já aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Portanto, é um início de uma jornada que é um grande desafio, e se alguém imagina que nós vamos partidarizar isso ou ideologizar, está completamente enganado. A defesa cibernética significa um bem para a economia. A defesa cibernética é algo que nós temos que conseguir para a segurança da sociedade. E quero resumir o quanto a Frente de Defesa Cibernética representa com um quadro estatístico. Quem não se lembra dos assaltos a banco e das explosões de caixas eletrônicos? No meu estado houve explosões de caixas e assaltos a banco espetaculares. E pelo Brasil afora, dolorosos, mas com um verdadeiro espetáculo de luz e fogo. Eles caíram. Hoje foram reduzidos a ponto de não fazer mais parte da crônica policial, graças a Deus. Em compensação, as fraudes financeiras nos bancos montaram no ano passado mais de 50 bilhões de reais, prejudicando as pessoas. E a própria Federação dos Bancos constatou um prejuízo de 10,1 bilhões de reais. E pelo mundo afora vão sendo somados os prejuízos em função
de ataques ou de problemas cibernéticos, fraudes, ataques, que montam quase o terceiro PIB do mundo, segundo relatou o Fórum de Davos neste ano. Terceiro PIB do mundo, Estados Unidos, China, e o conjunto dos danos e dos gastos para prevenir crimes cibernéticos. Nós não estamos aparelhados para isso. E muitos ainda não acreditam que isso seja realidade e não apenas uma crônica de Júlio Verne, do Júlio Verne digital. Então eu quero mais uma vez conclamar os colegas senadores de todos os partidos, de todas as crenças. Convido, não sei se o senador Plínio Valério já faz parte do nosso grupo de 18 senadores, o senador Paulo Paim, o senador Humberto Costa, e venha dar à frente o caráter pluripartidário com que ela foi sagrada e venha nos ajudar a democratizar essa luta. Ninguém é dono da frente. A frente parlamentar, que já conta com alguns deputados, até ontem tinha 5, ela vai procurar iluminar 3 caminhos. Primeiro, nos conscientizar de que esse problema é real. Segundo, favorecer a parceria entre o público e o privado, não só empresarialmente, mas socialmente. E a terceiro ponto, caminhar para um sistema de proteção que compete ao executivo que está discutindo o assunto. Eu não o represento, mas quem lidera o governo sabe disso. Se a gente cria ou não deve criar uma agência de defesa cibernética, como tem vários países, além dos Estados Unidos, e a própria Argentina criou, com todas as suas dificuldades financeiras, criou no final do ano passado uma agência de defesa cibernética. Por quê? Porque a realidade não afeta um partido ou a uma ideologia, afeta a um modo de vida, diz respeito a um modo de vida de todos nós, que será cada vez mais digital, cada vez mais em rede, e por trabalharmos em rede, a nossa vulnerabilidade ou a nossa acessibilidade pelo crime e pela fraude são facilitadas. As nossas vulnerabilidades são potencializadas pelo fato de estarmos em rede. Esse era o registro segundo que eu queria fazer, agradecendo a Vossa Excelência, presidente, pela razoável tolerância. Muito obrigado.